Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, quarta-feira, hoje nós temos o estudo na casa, grupos de estudos para aqueles que estão chegando, que estão começando, querem saber o que é Espiritismo, e para aqueles que já estão há mais tempo, estão se aprofundando no estudo da doutrina espírita. Então, quarta-feira, das 19 às 20, nós temos vários grupos de estudo na casa. Neste horário também nós temos o atendimento fraterno das 19 às 20 horas, a biblioteca funcionando. E aí, neste período, aos internautas que nos acompanham pelo site espiritismosul.org.br, boa noite. Esse trabalho fica gravado. Aqueles que quiserem assistir, podem assistir através do site Espiritismo Sul, ou também através do YouTube, procurando lá Paz em Jesus Uruguaiana no YouTube. Tem o canal com as palestras gravadas. Dando continuidade às atividades da casa, nós vamos agora para a parte da exposição doutrinária. Para tal, convido a todos para fazermos a prece de abertura desta atividade. Agradecendo a Deus, neste momento, a vida que nos concedeu, espíritos imortais, nesta atual trajetória humana na Terra, em busca do nosso aprimoramento, resgatando o passado e construindo um futuro melhor, através do trabalho pautado nas lições do nosso mestre e irmão Jesus. Aos amigos espirituais que nos amparam, nós pedimos neste momento que nos auxiliem, nos inspirem para a melhor compreensão da mensagem que vai nos chegar nesta noite e que esta mensagem nos ajude na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso progresso, no nosso trabalho. E assim, sob o amparo do diretor espiritual desta casa, o nosso irmão Bezerra de Menezes, em vosso nome, ó Deus, em vosso nome, Jesus, nós damos início a esta atividade. Hoje nós estamos com a nossa irmã, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Luz e Verdade, que vem hoje a nosso convite para realizar a atividade de exposição da noite. Então eu passo a ela, a nossa irmã Gisele, que possa nos trazer uma mensagem. Então. Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesta casa, que eu já chamo de minha também, porque nós somos trabalhadores do movimento espírita. Então, nas casas de Uruguaiana, nós estamos sempre realizando trabalhos. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos para conversarmos essa noite, então. Ainda que eu soubesse que a Terra se desintegraria amanhã, mesmo assim, eu plantaria hoje a minha macieira. Essas são as palavras de um líder muito conhecido nos Estados Unidos, chamado Martin Luther King. Um homem que lutou pela igualdade racial. Então, ele diz que mesmo que o mundo terminasse, mesmo assim, ele plantaria a sua macieira. E aí eu pergunto para os irmãos, se nós soubéssemos que amanhã, não que o mundo fosse se desintegrar, mas que nós iríamos desencarnar, o que será que nós faríamos hoje? Eu tenho quase certeza que alguns de nós sairiam daqui em busca daquele amor e diriam para aquele amor, eu te amo. Isso eu tenho quase certeza. Também sei que algumas pessoas sairiam daqui e iriam num restaurante, fazer uma refeição, né? Por que não? Naquele restaurante que a gente nunca entrou aqui na cidade de Uruguaiana, que tem tanta vontade de ir e nunca foi. Então, alguns iriam no restaurante, sim, por que não?
Outros poderiam sair daqui, ir até a praça, sentar, ficar olhando a noite, a lua, pensando, né? Pensando na sua vida. Outros, que seria eu no caso, conversaria com Deus e pediria para Ele de, Deus, meu Pai, Tu que é bom e é justo, me dá mais um tempinho aqui na Terra, porque, afinal de contas, eu tenho tanta coisa ainda para fazer, eu tenho um filho de 25 anos, eu ainda quero ser vó, tem tanta coisa para fazer ainda. Então, me dá uma moratória, pelo menos uns 30, 35 anos, que já está de bom tamanho. Então, cada um de nós faria o seu pedido, teria sua noite antes de desencarnar. E isso também aconteceu com Francisco de Assis. Francisco de Assis, certa vez, estava capinando seu jardim, e então o Frei Leão chegou e perguntou para ele: São Francisco, se tu soubesse que amanhã tu desencarnaria, tu faleceria, o que tu faria? E ele, então, olhou para o Frei Leão e disse: eu continuaria capinando o meu jardim. Vocês notaram o quanto nós nos preocupamos sempre com o depois, com o futuro? Ou então nós nos prendemos muito no passado e deixamos de viver o aqui e o agora, o presente. Nós esquecemos do presente. E o presente a palavra já diz tudo. Presente é uma dádiva. Nós estarmos presentes, estarmos aqui. Então, nós não valorizamos esse presente. Nós ansiamos pelo futuro, ou então nós nos lembramos daquilo que já passou. E isso é tão interessante, se nós pensarmos bem e refletirmos no nosso dia a dia, nós vemos que é bem assim. De manhã, quando nós acordamos, aquele cacetinho, aquele pãozinho novinho, crocante, aquela manteiga, aquele café cheiroso, nós tomamos o café correndo, já pensando que temos que sair, que temos que fazer, que temos que isso, que temos que aquilo, e já estamos pensando no almoço, aquela que é dona de casa, já pensa o que eu vou fazer para almoçar, para a família almoçar. E não curtimos aquele momento que é o momento do café da manhã. E assim, então, nós vamos indo. Quando somos crianças, pensamos no quê? Nos nossos 15 anos. Quando eu tiver a minha festa de 15 anos. O meu vestido, aquela noite, aquela valsa com meu pai ou com o meu responsável. E aí, então, o que nós fizemos? Nós planejamos aquela festa de 15 anos. E aí a festa de 15 anos chega e passa muito rápido. A minha sobrinha, ano passado, completou 15 anos. E o planejamento daquela festa foi uma coisa tão intensa na vida dela. Ela pensou no vestido, ela pensou no sapato, nas músicas que ia tocar, nos convidados, no que ela ia servir. E aí chegou o grande dia. Ela se maquiou e se arrumou e foi para a festa como uma princesa. E aquela festa terminou em 3 horas, porque estava marcado o salão 3 horas para a festa. E aí, quando terminou a festa, ela me olhou e disse: tia, como passou rápido. Pois é. Eu digo: e tu curtiste a tua festa, pelo menos? Eu nem tive tempo de curtir a minha festa. Então, isso é muito triste. E é isso que acontece conosco. E assim nós vamos indo. Vamos fazer 15, depois a gente pensa nos 18 anos. Aí nós pensamos depois no casamento, né? E quase sempre, na maioria das vezes, a mãe ou o pai, eu escutei muito da minha mãe: quando tu crescer, depois que tu te tornar adulta, né, depois tu vai encontrar uma pessoa que vai te fazer feliz. E nós vamos jogando, então, esse depois, esse presente, essa felicidade, sempre para uma terceira pessoa. Nós buscamos essa felicidade sempre no outro. Então, a mãe, tu vai conseguir alguém que te faça feliz. E aí, depois que passou, né, depois de algum tempo, que a gente vai amadurecendo, eu fiquei pensando, mas a minha mãe dizia: tu vai encontrar alguém que te faça feliz. Então, ela me chamou bem de incompetente. Eu não tenho competência para ser feliz, eu preciso de alguém para ser feliz.
Mas é o que a gente costuma falar. Então, nós sempre colocamos a nossa felicidade em uma terceira pessoa, ou em alguma coisa, em algum acontecimento. Quando eu crescer, quando eu casar, quando eu me formar, quando eu tiver minha profissão, né? Quando eu me aposentar. Então, aí eu vou ser feliz. E assim nós vamos indo. Leon Denis tem um livro que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele argumenta que a felicidade, ela não se encontra em lugares determinados. Ela está na profundeza da nossa alma. Então, a felicidade, ela está dentro de nós. E isso está escrito no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o Alberto Almeida, que é um palestrante lá de Belém do Pará, ele também é médico, psicoterapeuta, ele coloca que nós somos espíritos e estamos momentaneamente em um corpo, através da oportunidade que Deus, que é nosso Pai, e é bom e justo, nos deu. E ele diz, então, que nós só alcançaremos essa felicidade quando nós soubermos que dentro de cada um de nós, nós temos sombra e luz. Nós temos aquela coisa muito boa que é o germe do amor, do bem, que foi Deus que nos colocou, mas dentro de nós também existe sombra. Existem aquelas nossas dificuldades maiores. Então, Alberto Almeida, ele costuma dizer que dentro de cada um de nós existe, dentro das mulheres, né, uma princesa e uma bruxa. E os homens, então, existe um príncipe e um sapo. E nós temos o dever de descobrir e encontrar todas essas nossas dificuldades que temos dentro de nós, para transformá-las em virtude. E desta forma, então, alcançaremos a felicidade. Esta felicidade que sabemos todos nós, espíritas, que é uma felicidade relativa. É isso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é deste mundo. Mas, quando nós conseguimos resolver todos esses nossos problemas internos, que são imaturidades ainda do nosso espírito, que é imperfeito, que ainda não consegue resolver, aí sim nós podemos ser felizes, aqui e agora, aproveitando o momento atual, o momento presente, onde nós estamos. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade amiga se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. E a espiritualidade responde, então, a Kardec que não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tanto feliz quanto possível na Terra. Então, a espiritualidade, ela diz exatamente isso, que esta felicidade vai depender muito de nós. Nós temos que ser felizes ou não. E lá, a seguida da questão 920, na questão 922, no Livro dos Espíritos também, é passada uma fórmula dessa felicidade. Alguma soma, Kardec pergunta aos espíritos, alguma soma da felicidade comum a todos os homens, já que nós sabemos que somos espíritos e que cada um de nós é diferente do outro. E aí a espiritualidade responde a Kardec que existe sim uma fórmula da felicidade. A felicidade é igual à posse do necessário, que são os valores materiais, mais a consciência tranquila, valores morais e a fé no futuro. E aí nós entramos, então, na posse do necessário.
O que será que é essa posse do necessário que a espiritualidade responde a Kardec? Necessário vai depender também de cada um de nós. O necessário e o supérfluo. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas um celular de última geração não é necessário, é supérfluo. Depende de quem usa esse celular. Se esse celular é de uma pessoa que trabalha com tecnologia da informação, ele tem que ser de última geração, sim. Então, passa a ser necessário para essa pessoa. Então, o necessário está muito ligado, e o problema do necessário é o desejo que todos nós temos de cada vez querermos mais. Nós temos um carro, mas aí nós queremos um carro melhor. Nós temos uma TV, mas aí nós queremos uma TV melhor. Tudo isso vai depender muito da nossa necessidade, da necessidade de cada um de nós. Então, para sermos felizes, a posse do necessário, sim, mas esse necessário que realmente é o necessário. E não quando ele já passa a ser o supérfluo. Aí fala também da consciência tranquila. A consciência tranquila, aquela voz interior de cada um de nós, que é aquele cobrador, né? Aquele cobrador que está dentro de nós. Será que tu fizeste tudo o que devia hoje? Será que tu está sendo um homem de bem, como nos pede o Evangelho? Esta consciência tranquila de fazer o melhor, de fazer todo o bem que nós precisamos fazer. E não deixar de fazer o mal. Porque tem pessoas que dizem: mas eu não faço mal a ninguém. Mas tu faz o bem? Então, nós precisamos fazer o bem. Consciência tranquila, termos a nossa consciência tranquila, de que estamos tentando, nos esforçando para sermos cada dia melhores. Melhor que ontem. E a fé no futuro, que também está nessa fórmula da felicidade, que seria a esperança e a confiança em dias melhores. Nós acreditarmos, a fé está relacionada a acreditar. Acreditar que nós somos espíritos, que existe um plano espiritual, que existe a lei o nosso livre-arbítrio, mas existe uma lei de causa e efeito. Então, fé no futuro, esperança e confiança que nós teremos dias melhores, novas oportunidades. Eu tenho essa vida, essa encarnação, estou como Gisele, vou desencarnar, vou retornar, reparar as dificuldades, os equívocos que eu cometi, ter esta confiança, ter a confiança em todos os princípios básicos da doutrina que nós estudamos, tudo que nós sabemos. Então, no entanto, conforme a questão 920, que é o que fala ali, nós podemos ser felizes quando nós vivermos de forma equilibrada, quando nós nos equilibrarmos, quando nós conseguirmos descobrir dentro de nós qual é a sombra que ainda tem. E aí, então, nós temos algumas dicas para isso. Toda vez que eu falo na Casa Espírita, eu gosto muito de trazer dicas, porque fica algo mais contextualizado, porque senão as pessoas ficam pensando: mas tudo bem, falou na fórmula da felicidade, qual é a fórmula? Posse do necessário, mais consciência tranquila, mais fé no futuro. Mas e o que nós podemos fazer? Então, eu trouxe algumas dicas para que todos nós possamos seguir, se quisermos, já que nós temos o livre-arbítrio. Uma das coisas importantes que nós temos visto muito agora nos dias atuais, e eu trago até um livro que eu recebi essa semana do Gerry Almeida, que é um companheiro de Osório, ele é espírita, professor de história também, e ele escreveu esse livro que se chama Felicidade em Tempos de Crise. Então está muito bom, está uma linguagem muito boa de ler, está muito simples, está bem tranquilo. Uma das nossos maiores problemas atualmente são as nossas queixas. Nós estamos nos queixando demais. Nós nos queixamos por tudo,
por todos os acontecimentos. Nós temos que parar de nos queixar. Porque se temos a confiança, né, em Deus, que Deus é Pai, é bom e é justo, e que o fardo que nós carregamos é conforme o que a gente pode carregar, por que nós nos queixamos tanto? Nós nos queixamos quando está frio, aí agora começou a esfriar, a gente se queixa porque está frio. Aí quando domingo estava um calor, a gente se queixa porque está calor. Aí nós nos queixamos por isso, nos queixamos por aquilo, e vamos nos queixando por tudo. Perguntamos, como é que tu está? Né, para a vizinha. E aí, bom dia, como está? Mas olha, eu estou com uma dor nas costas, estou com uma dor no pé, estou com uma dor na cabeça, eu estou com um problema aqui, problema ali. Então, são queixas que a gente vem falando todos os dias. Nós nos queixamos. Às vezes a gente se queixa para a gente mesmo. Tu vai escovar os dentes de manhã e olha no espelho, diz, mas eu estou olheirada. Eu acho que eu dormi mal. Então, nós nos queixamos. Parar de se queixar. Cuidar do nosso corpo físico. É a morada do nosso espírito. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo físico. Fazer exercício físico, cuidar da alimentação, né? Não comer tanta porcaria, né? Nos alimentar, não viver para comer, mas comer tranquilamente para termos uma vida saudável. Sair do ócio. Sabe aquele ócio de ficar sem fazer nada? De dizer, não vou fazer nada. E não fazer nada mesmo. Sair desse ócio. Quando a gente não quer fazer nada, pega um livro, vai ler, vai estudar. Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, sair do ócio, aquela desculpa, mas eu estou muito cansada, eu trabalhei demais, essa semana foi pesada, foi punk essa semana. Então, vamos sair do ócio. Né? Vamos sair do ócio. Fazer algumas coisas, fazer coisas diferentes é importante. Parar de vibrar no mal, no pensamento. Nosso pensamento é algo assim, que ele dá vida às coisas. E nós estamos constantemente pensando no mal. Eu tenho uma cuidadora do meu sogro lá em casa, e ela chega de manhã, e muitas vezes eu vou tomar meu café da manhã, de manhã eu sou bem tranquila, assim, fico mais calma, né, mais quieta. Ela não me dá nem bom dia, mas ela entra e diz assim, Dona Gisele, esta semana vai chover a semana inteira. E vai desabar, e vai cair, olha, é tempestade que vem. E aí ela começa. Aí daqui a pouco ela olha e diz, a senhora viu quantos morreram essa noite? E aí ela começa. E o acidente aquele que deu? Então nós pensamos no mal o tempo inteiro. Houve um acidente a semana passada, foi um acidente muito sério, muito triste. E na outra manhã, eu fui na Baixada. E eu caminhei a primeira quadra da Baixada. Todas as pessoas falavam no acidente. Mas em nenhum momento eu escutei assim, como será que está a família? Como será que está o filho desta pessoa? O que será que aconteceu? Não, mas então falavam no assaltante, que eu não sei nem o que aconteceu, porque eu não e falavam no assaltante, e falavam na polícia, e falavam... Então, só desgraça. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Vamos pensar no bem. Amparar mais do que ser amparado. Amparar o próximo, escutar o próximo, ouvidos de ouvir. Mas ouvir de verdade. Não a pessoa começa a falar e nós saímos. Ou fecha o ouvido, tu nem escuta mais nada. É ouvir mesmo, amparar. Saber que aquela pessoa está precisando. E escutar. Escutar. Abrir os ouvidos e escutar. Fazer o bem sem esperar a retribuição. Né? Porque muitos de nós ainda, a gente faz o bem, mas a gente deixa uma pontinha para o outro ver. Olha como ela é boazinha, como ela faz o bem. Então vamos fazer o bem, mas fazer o bem de coração. Eu sei que algumas pessoas ainda precisam disso. Né? E eu vejo assim, que a gente tem que respeitar, mas vamos procurar fazer a nossa parte. Se fizer o bem, vamos fazer o bem. Sem olhar a quem e sem deixar que a mão direita não veja o que a mão esquerda faz, ou vice-versa. Né? Posso ter trocado agora. Em certa ocasião, um professor em sala de aula perguntou para uma aluna se essa aluna era feliz.
E ela olhou para o professor e disse: sou feliz. Então ele perguntou para ela: mas como é que tu sabe que tu é feliz? E ela disse assim: porque eu já fui infeliz. E agora eu não sou mais infeliz. Então eu sei o que é a felicidade. Todos nós temos períodos de felicidade e de infelicidade. Até porque sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Sabemos disso, que a nossa felicidade ela é alternada. Tem momentos que a gente é feliz, tem momentos que não somos tão felizes assim. O que nós precisamos é sermos resilientes. E que palavra é essa? Resiliência. Resiliência é que nem o bambu. Vocês já viram um bambu? O bambu, ele se verga com o vento, e quando o vento para, ele retoma. E nós temos que ser assim que nem o bambu. Nos momentos de infelicidade, procurar tirar daquele momento algum aprendizado que vai nos servir. Porque tudo na vida é aprendizado. Até os momentos que nós não somos tão felizes. Então, trazer isso. E isso vai caber muito a nós. Lá em Porto Alegre, numa madrugada de 20 de maio, se não me engano, de 1995, aconteceu um acidente com um jovem que se chamava Tiago. O Tiago, ele havia completado na semana anterior 18 anos. E ele desencarnou naquele acidente. Ele estava de carona, o carro bateu num container daqueles de rua, que estava mal colocado na rua, e esse jovem desencarnou. Ele tinha pais, o pai e a mãe, e a partir desse sofrimento desse pai e dessa mãe, eles decidiram, lá em Porto Alegre, criar uma ONG. E essa ONG se chama Fundação Tiago Gonzaga. Muitos de vocês aqui conhecem. É do professor Regis Gonzaga, de um cursinho de português lá de Porto Alegre. E esta família, partindo do sofrimento da perda desse ente querido, eles resolveram, então, montar essa ONG, e essa ONG, então, auxilia as famílias, aos jovens, eles fazem palestras para esses jovens, para eles cuidarem mais quando saírem à noite, para não beberem, para dirigirem de maneira mais ecológica, como se diz. Então, de um problema, de uma dor, eles deram a volta por cima e estão ajudando milhares e milhares de pessoas. Por exemplo, agora há pouco ainda na televisão tinha um comercial com o professor Regis, dando carona para uma menina no carro. Foi uma dor muito grande, foi uma infelicidade. Mas dessa infelicidade, então, eles montaram e fizeram essa ONG, que estão ajudando tantas pessoas. Então, nós todos temos que abandonar a indiferença e fazer o bem. Vai nos dar uma sensação, quando nós começarmos a fazer o bem, de paz. E essa sensação de paz vai se transformar num outro tipo de sentimento. E aí eu vou deixar aqui uma pergunta. Dessa paz poderá se transformar em felicidade? Acredito que sim. Então, para encerrar a nossa fala, eu vou ler para vocês um poema que está nesse livro do G.R. Almeida, que se chama A Terra, e está no livro Parnaso de Além-Túmulo, Poesias Mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, que diz assim: se há noite escura na terra, onde rugem tempestades, se há tristeza, se há saudades, amarguras e dissabor, também há dias dourados, de sol e de melodias, esperanças e alegrias, canções de eterno fulgor. O dia todo é alvorada, de doces encantamentos, da lua em seus brancos véus. À tarde, oscula as estrelas, os astros, o sol nascente. O sol, o prado ridente, o prado perfuma os céus. Se a noite escura na terra,
abarrotada de dores, de lágrimas e amargores, de triste e rude carpir. Também há dias dourados, de juventude e esplendores, de aromas, risos e flores, de áureos sonhos no porvir. Uma boa noite a todos, que possa Jesus estar junto conosco, a espiritualidade amiga, e que nós possamos, sim, sermos muito felizes nesta grande oportunidade